Gravação iniciada e enquanto ainda vou entrando o pessoal, parte dos alunos, né? Eu vou começar dando nossos informes, que eu sempre dou em todo início de aula, né? O primeiro informe é sobre o questionário da UC, né? Muitos de vocês já fizeram, certo? Eu já vi que muitos de vocês já fizeram, mas muitos também não fizeram, então eu vou frisar aqui a importância, né, de vocês fazerem esse questionário. A direção, ela nos mandou uma outra data, né, porque no início, a data final para fazer o relatório era dia 3, né, dia 3 de julho. Mas chegou um comunicado para nós pedindo para adiantar, né, então a data final, como eles disseram, para vocês fazerem esse relatório, que esse relatório não, esse questionário da UC, seria até agora, dia 15, né? Dia 15 de junho, certo? O questionário do qual eu me refiro, eu vou apresentar aqui a tela para vocês, só para frisar um pouco mais aqui, certo? Ok. Pronto. O relatório do qual eu me refiro. Desculpa. Esse questionário aqui que você vê na UC, Rotinas de RH, certo? E é esse questionário aqui, ó. Né? E aí, como eu disse no início, a maior nota prevalece. Se você tiver tirado uma nota abaixo de 70, você pode refazer e a maior nota vai prevalecer, certo? Mas fiquem atentos. Larissa? Oi? Larissa, é Rafaela, certo? Oi, Rafaela, tudo bom? Tudo bem, boa noite. Boa Eu noite. fiz uma tentativa. Eu vi que a gente tem mais tentativas, Isso. certo? Eu nem sei como eu faço essa pergunta. Eu vou tentar novamente, vou fazer novamente. Eu vi que a minha nota foi menos do que 7. Mas, assim, conta as outras atividades para esse questionário e soma ou é só essa única nota? Bom, essas atividades que eu passo para vocês, elas contam como pontos participativos, certo? Então, no caso, o do questionário, você tem que tirar uma nota 70, acaba que essas notas, essas atividades que eu passo, né, para vocês, que são participativas, elas contam no final, quando eu vou avaliar vocês na questão de participação, né, de turma, acessos, essas coisas. Mas esse questionário tinha me passado que realmente a nota que vocês têm que tirar é no mínimo 7, né? 70, né? Porque eu vi lá, são 10 questões. Isso. Elas, nas tentativas, elas mudam? Não, continuam sendo as mesmas. Eu acredito que continuam sendo as mesmas. Porque, por exemplo, pelo que eu vi, nas minhas tentativas, só uma questão eu respondi errado. E deu 6, acho que foi 67,20, alguma coisa assim. Aí eu não entendi. Eu posso dar uma olhada aqui, mas normalmente é porque essa nota, né, ela compõe a nota que você vai tirar, né, no questionário, mais essa nota que eu vou dar para vocês, certo? Fiquei preocupada, porque a nota é muito E baixa, aí, 6, alguma. e aí no caso ela faz a médias. Ah, Mas para você ter. Porque normalmente ele vai ficar essa média, se eu não me engano. Eu vou dar uma olhada aqui. E aí por eu favor. te mando uma mensagem no WhatsApp ou no final da aula, vendo Tá. realmente se
como é que está a sua situação, mas acredito que você tiver acertado errado só uma, eu acho que acredito que que já tenha Bom, tirado nota boa, né? foi o que eu vi, porque eu pedi para fazer o que você pede, né? Tem a opção lá de você ver como foi a sua pontuação. Uhum. E pelo que eu entendi, tinha sido isso. Eu tinha errado só uma, aí tirei 67 ou 62, uma coisa assim. E são 10 perguntas, eu digo, não, tem que estar somando alguma outra nota, porque, por exemplo, as complementares, que são aquela da comunicação, da leis trabalhistas, do currículo, Isso, todas eu tenho feito. isso. Então, eu fiquei assim na dúvida se seriam somadas para poder aumentar a sua nota, ou de fato você vai ter. Eu vou ter que fazer outra tentativa para melhorar a minha nota, mas não saberia como, porque eu, Eu, se eu, vou, respondi correto. eu vou dar uma olhadinha enquanto você tirou aqui no nosso papel, no nosso aplicativo, que eu tenho como ver a nota de vocês, aí eu entro em contato contigo. Por Mas, favor, pode ser normalmente, que eu tenha errado, né? essa nota ela é composta realmente pela nota que você, tipo, vai aparecer lá como se você tivesse feito 60%, né, da disciplina. É isso Uhum. que aparece ou é a nota que aparece? É uma nota que Ah, aparece. porque normalmente aparece como se você tivesse feito, no início do curso, como se você tivesse feito 60%, algo assim do tipo, né? E aí a nota aumenta com a nota que nós vamos dar, né? Nós tutores damos ao final do curso. Tá certo. Pode ser que eu tenha visto errado, eu tenha interpretado errado, porque como é a primeira vez e eu não tenho assim muita prática nessa questão de virtuais assim, pode ser que eu não tenha entendido, não sei, pode ser. Mas eu vou dar uma olhadinha e eu te mando uma resposta mais precisa, tá? Tá, perfeito, muito obrigada. Por nada. Pois não, Elaine? Larissa, boa noite. Boa noite. É que assim, eu não, assim, eu ainda não cheguei a fazer o questionário, porque justamente eu estou esperando só finalizar o que eu tenho de finalizar, que eu digo assim na questão de aula. Porque toda vez que eu assisto, a primeira, a segunda, vou assistindo as aulas, aí eu vou respondendo as questões ao decorrer do questionário, entendeu? E Sim, aí, tipo, na aula passada, eu cheguei a responder mais 3 questões, né? Que toda aula eu já tenho o costume já de fazer. Esse realmente foi um dos motivos de eu não ter entregado ainda o meu questionário, porque eu prefiro terminar, né, o assunto para mim começar já o outro, entendeu? entendi. Porque se eu for responder aleatoriamente, eu posso errar, eu posso acertar, e é melhor que eu tenha realmente a certeza daquele assunto X, viu? Certo. Acho que até a monitora, né, passou também uma questão de uns avisos, né, nas turmas, falando sobre a data limite. Eu vou conversar com elas, verificar se essa data limite tem como estender, né? Só que o que tinha me passado é que a data limite para esse questionário era até o dia 15, né? Que foi até. Que eu acho que eu até mandei lá no grupo, um informezinho, né? Mas eu vou verificar com elas se tem como estender um pouco mais, certo? Pois tá certo, viu? Agradeço. Por nada. Aí, pronto. A questão. Alguém tem mais alguma dúvida sobre o questionário? Ou eu posso passar para o próximo? Larissa. Oi, Ale. Oi, bom dia. Olha, boa noite, pessoal. Tudo bem? É só reforçando aí a questão do prazo para fazer o questionário, né? Isso. É importante o que a Elaine, né, faz, que ela assiste às aulas, tem dúvida, né? Para ela já ir aos poucos ir respondendo, né? A parte para só depois finalizar lá o questionário. O que não pode deixar de forma alguma é deixar de responder ao questionário, né? Até mesmo por conta do prazo. Se vai se encerrar dia 15 de junho, né? Já faz uma tentativa no dia 14 de junho,
para não deixar assim para o dia 15 mesmo, porque vai que não prorrogam, né? Então, a Isso. gente tem que ter esse retorno da equipe, se vai prorrogar o prazo, até, no máximo, até sexta-feira, né? Para poder dar certo, tá bom? Só aí um alertazinho, tá? Mas como a Alessandra falou agora, realmente, vocês vão fazendo, né? Aí vocês enviam as respostas até o dia 14, porque realmente foi o que foi passado para nós, que até o dia 15 vocês tinham que entregar o questionário, né? Então é importante vocês responderem esses questionários, certo? E também sobre uma questão de acessos, né? Muitas pessoas acabam não acessando o site, né? Porque já salvam a nossa playlist do YouTube, quem assiste depois. E aí o que acontece? É muito importante vocês acessarem a plataforma sempre, porque a plataforma, ela, como é que eu posso falar? Ela contabiliza os acessos de vocês. É tanto que quando eu acesso a minha plataforma, aparece, vamos supor, Juan acessou dia 10 a tal hora, entendeu? Então, cada acesso de vocês, cada clique em cada aba que vocês abrem lá é contabilizado e isso é de suma importância porque também agrega, né? Então, fiquem atentos, sempre olhem a plataforma, fiquem atentos à plataforma. E atentos também às atividades que nós passamos, certo? Também eu queria falar, muitas pessoas me perguntaram, né, na aula passada, que não podem entrar nas nossas aulas presenciais não, né, agora, online, né, e só podem acessar depois, né, assistir depois. Eu queria propor para quem assiste depois, dar um comentário no YouTube para saber que realmente acessou, certo? Porque muitos de vocês vêm falar comigo, falar assim, Larissa, eu assisti a aula agora. Mas deixem um comentário lá no nosso vídeo do YouTube que eu já tenho certeza que vocês já assistiram, certo? Pronto. Eu acho que de informes, eu acho que foi isso, né? Eu acredito que foi na quinta ou foi na sexta que eu passei um exercício para vocês, né, sobre atividades complementares. De atividade complementar, né, sobre leis trabalhistas. Eu vi que muitos de vocês comentaram lá. E eu pedi para vocês falarem um direito e um dever, né, porque hoje a nossa aula é sobre as leis trabalhistas, que é um tema que é muito importante, né, que para vocês saberem quais são os seus direitos, os deveres do trabalhador, né? Tanto para quem está começando quanto para quem já tem alguma experiência, né? E quem não fez o exercício, eu posso tentar estender até hoje, até o final da noite, certo? Porque eu tinha colocado um prazo até o início da nossa aula. Mas eu posso estender um prazo até o final da noite, vocês comentam lá, certo? Conforme a lei for falando, né, na aula, eu posso ir. Nós podemos ir comentando também sobre o que vocês colocaram, sobre os deveres e os direitos, né? Pronto, pois eu vou deixar com a Lê. Bem, pessoal, boa noite. Pegando aí um gancho da fala da Larissa, hoje nós iremos tratar sobre leis trabalhistas. Então, como a Larissa falou, toda e qualquer lei, né, principalmente a lei trabalhista, ela traz os seus direitos e ela também traz os seus deveres, né? E é muito importante que vocês tenham conhecimento, né, dessa lei. É claro que
A lei, ela é muito extensa, mas que você possa saber os pontos principais, né? Você saiba, você como trabalhador, né, ou futuro trabalhador, você precisa saber quais são os seus direitos e quais são os seus deveres, né? Porque geralmente o trabalhador só quer saber, né? Não estou dizendo que são vocês, só quer saber dos direitos, né? E esquece um pouquinho dos deveres. Então, quando a gente assume um trabalho, de fato, a gente assume as duas coisas, né? Eu vou cumprir os meus deveres para eu poder ter os meus direitos assegurados, né? Porque está lá na lei, né? Cada pontozinho, que são pontos que mais chamam a atenção, né? Deixa eu fazer aqui uma pergunta. O que é que mais chama a atenção a vocês acerca de leis trabalhistas? O que é que vocês mais têm dúvidas? Ou você não tem, né? Já tem conhecimento sobre férias, sobre o pagamento do 13º? Como é que funciona isso perante a lei? Pronto, Pedro está falando que do conhecimento, a Isabelle já disse que não é respeitado pelo empregador, né? Provavelmente seja isso que ela né, tenha dito. O que mais? Podem ligar o microfone, viu? Levanta a mãozinha, aciona aí o microfone para a gente ouvir, né, Larissa? Sim. Não Então, precisamos ser tímidos, não, gente. Pode falar. em relação à hora extra também, né? Ó, a Andressa levantou a mão. Vamos lá, Andresa. Pronto, um direito do trabalhador é ser remunerado na hora extra, um dever do trabalhador é chegar no horário, bater os pontos no horário, porque é muito difícil essa questão quando a gente trabalha coordenando pessoas. Ela diz, mas eu bati o ponto, mas muitas vezes não bate, dos critérios que eles sempre usam, né? E é uma dificuldade também de trabalhar com pessoas. Um direito também é o trabalhador sair no horário, mas sempre deixar tudo encaminhado, porque é um dever do trabalhador, principalmente quem trabalha na saúde, trocar o plantão, deixar tudo encaminhado, mais ou menos isso. Muito bem, Andresa, muito bem, exatamente. E aí, essa questão do ponto é o ponto eletrônico, né? Que a maioria das empresas hoje elas já trabalham, né, com o ponto eletrônico, ele registra, né, o horário da entrada e o horário da saída, né, da pessoa, né? Que eu conheço algumas repartições que elas ainda não aderiram à questão do ponto eletrônico, né? Mas é algo mesmo, porque ele já fica registrado, ele não tem como não saber, né, que foi em uma determinada hora, se saiu, se saiu antes do tempo, se chegou atrasado, né? E aí, algo que a Andresa falou é justamente da questão de quando você vai, dependendo da função que você ocupa dentro de uma determinada repartição, quando você vai passar o seu trabalho para o outro colega, né? O que é que você tem um dever seu, já deixar tudo ali organizado, de forma que quando o outro colega entrar, ele já saiba como é que ele vai dar continuidade. Assim é quando você tira férias, né? Todos nós precisamos de férias, então, quando você passa as suas demandas para o seu colega, né, para quem a empresa designou que vai ficar ali substituindo durante a sua ausência, ou durante suas férias, ou você precisou tirar uma licença saúde, que também é um direito do trabalhador, né, da pessoa está adoecida, ela tem direito a uma licença saúde, e aí nós vamos ver que a licença saúde, quando ela passa dos 15 dias, né, do 15º dia, a partir do 16º dia, a empresa, você já passa a ser pago pelo INSS, não mais pela empresa, né? E aí a gente vai ver aqui no decorrer da aula. Obrigada aí pela contribuição, tá? Eu vou... Pois não, Elaine? Por favor, me tira aqui uma dúvida também. Porque, assim, eu fiz uma entrevista, né, na verdade, de uma terceirizada, só que eu quero saber o que acontece se um funcionário sair de uma empresa X
né? E não recebe o seguro-desemprego e nem os 40% do FGTS. O que acontece e o porquê, não? O motivo. Nesse caso aí, ela saiu e não recebeu os seus direitos trabalhistas. Estava dentro do período de experiência, mesmo assim. Sim, foi, exatamente. Né? E não foi pago proporcional. Foi quanto tempo? A empresa em si não pagou e pronto. Não Mas foi, pagou. sim. E a questão dos 40%, é porque, assim, tem também que ver se a pessoa não já fez aquele saque aniversário, né? Do FGTS, não é não? Quanto tempo foi que a pessoa trabalhou? É porque assim, ó, uma pessoa X, não foi eu, Sim. Uma pessoa X trabalhou em média uns 4 anos, né, nessa empresa terceirizada. 4? E aí o que acontece? A empresa disse, olha, realmente você não vai receber, por mais que você tenha feito tudo direitinho, mas não pôde, entendeu? Então a pessoa tem que buscar os seus direitos, né? Porque aí, no caso, os seus direitos, eles não foram feitos, eles não foram cumpridos, né? Principalmente aí na questão quando eu falo dos 40%, que tem a regra, né? Que quando o trabalhador, ele usufrui do FGTS, ele acaba que quando, e tem também a questão do modo da demissão, foi por justa causa, foi sem justa causa, então, tudo tem que ser analisado do princípio, tá certo? Vamos ver se durante a aula eu consigo lhe esclarecer melhor, pode ser? Tá certo, pode ser, viu? Mas, assim, Agradeço. e saiu, passou 4 anos trabalhando e não teve um direito pago, nada, né? Nem o FGTS, nem 13º, nem férias proporcionais, tem uma coisa errada aí, tá certo? Então, vamos lá. Vocês estão conseguindo visualizar a minha tela? Sim. Sim, né? Pronto. Acho que hoje ela até tá melhor um pouquinho, a bichinha. Vamos ver aqui. Eu vou só parar aqui de compartilhar. Vou ver aqui uma coisa. Pessoal, é assim, eu não vou estar conseguindo olhar o chat, tá, Larissa? Aí tu acompanha para mim, por favor, alguma dúvida, alguma intervenção que os alunos venham a fazer, tá bom? Certo, pode deixar. Então, vamos lá. O que é que significa CLT? Né? A gente escuta muito falar em CLT, essa imagenzinha que ela representa muito, né, para nós enquanto classe trabalhadora, né, porque aqui é onde é registrado todos os nossos direitos, né, que aqui é um documento que todos nós, enquanto cidadãos, temos que ter, né, para que caso a gente vá para uma empresa, para poder efetivar o seu registro, né, enquanto trabalhador. Então, o CLT, ele significa justamente a consolidação das leis do trabalho.
Ela é uma lei brasileira, que se refere ao direito do trabalho e ao direito processual do trabalho. Ela foi criada através do Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 1943, e sancionada pelo então presidente Getúlio Vargas durante o período do Estado Novo, entre 1937 e 1945, unificando toda a legislação trabalhista e existente no Brasil. Então, bem antes, né, os direitos trabalhistas, eles não eram assegurados, né? Havia-se uma questão muito, muito grande de que as pessoas, elas eram... era mais utilizada a questão delas terem que trabalhar mais sem ter que receber os seus direitos, né? Sem ter que ter os seus direitos assegurados. Então, a CLT, ela veio justamente para isso, para essa lei, né? Ela veio para assegurar ao trabalhador os seus direitos trabalhistas, tá? Então, é na legislação trabalhista que são estabelecidos os direitos e deveres de empregados e empregadores. É uma mão dupla, né? Eu trabalho, tenho que receber o meu salário em dia, eu tenho que receber o meu 13º, eu tenho que receber as minhas férias, tem que haver a minha contribuição junto ao INSS, para que caso eu precise me ausentar por motivo de saúde, né, eu tenha esse direito assegurado. Então, todos os direitos, eles são assegurados justamente na CLT, né? Então, é algo que vocês devem sempre se atentar, tá? E aí, a partir de 24 de setembro de 2019, houve, né, a questão da substituição, né? Porque, assim, poucas pessoas possuem essa carteira, né, ela física, porque hoje todo o meio é digital. Então, a partir de 2019, a carteira ela deixou de ser um meio físico, né, que ela não é mais necessária, e para a contratação na grande maioria dos casos, e ela passar a ser digital, né? Então, assim, eu tenho uma carteira digital, uma carteira de trabalho digital, mas anterior a isso eu tinha uma carteira física. E aí, o que acontece? Eu perco tudo que tinha lá? Não. Todos os dados que tinha na sua carteira físicas, eles devem migrar, né? Eles devem migrar para a carteira de trabalho digital, tá? Então, quando a gente fala da carteira de trabalho digital, é sempre bom vocês atentarem, né? Se alguma vez vocês já trabalharam de carteira assinada, se todas as contribuições estão aqui previstas, né? Porque elas migram, todas as informações, elas devem migrar do que era lá do registro físico para o digital. Se porventura, e assim, não se desfaçam da carteira física. Ah, não, agora tudo é no digital, eu vou tacar fogo aqui na carteira física. Não façam isso. Por quê? O único meio de você comprovar de que houve um registro diante de uma empresa é você apresentando provas. Então, não vai... não, eu vou atrás de testemunha para provar que eu trabalhei na empresa X. Não é assim. Você tem que ter o seu documento físico, né? Digamos que você trabalha numa determinada empresa, trabalhou numa determinada empresa, né? A sua carteira registrada, física, né? A azulzinha, essa daqui, né? Isso aqui, ó. E aí, agora tudo é digital. Só que aí você depois, você entrou lá no site do INSS e você percebeu que está faltando um determinado período, uma determinada contribuição. Então, a única maneira de você provar para você ter menos dor de cabeça, na verdade, é apresentando a carteira de trabalho física, porque lá vai ter o registro, tá? Aí vocês podem estar se perguntando, Alessandra, e onde é que eu vejo as minhas contribuições previdenciárias? Porque, assim, é algo muito recorrente, não digo todas, né? Que nós é que temos que ficar atentos à nossa vida profissional.
Então, assim, ficar acompanhando lá no meu INSS, né, tem o extrato do CNIS, né, que é o Cadastro Nacional, né, da questão das contribuições previdenciárias, que você acompanha, né, se você trabalhou numa determinada empresa e se ela fez esse repasse, né, para o INSS, tá bom? Até aqui, tudo bem? Vocês têm alguma dúvida acerca disso que eu falei? Ou ficou Tá claro? tudo bom. Tá tranquilo? Pronto, vamos dar O pessoal continuidade. tá tranquilo aqui no chat. Tá certo. Mas se tiverem alguma dúvida, pode levantar a mão, a Larissa me avisa aí, tá bom? Então, hoje você pode baixar a sua carteira de trabalho digital, né, através do Gov, né, gov.br, e aí você pode baixar ele até no seu próprio celular, né? Então, para que você vai para uma entrevista de emprego ou para algo, você ali já não precisa mais estar andando ali com aquela carteira física, né? Tá bom? Então, é muito prático. E hoje a maioria das nossas documentações, elas acabaram se tornando digitais, né? E aí, quando vocês acessam o Gov, para vocês terem acesso à carteira digital de vocês, aí vocês vão aumentando o nível, né? Que tem os tipos de conta, né? Na conta Gov é o nível prata ou o nível ouro, né? Porque quanto maior o nível, maior o nível de segurança que você vai ter das suas informações, tá? E aí, em 2017, veio a reforma trabalhista, né? Então, governo Temer, né? Ela passou a vigorar, né, desde 11 de novembro de 2017, e essa reforma trabalhista, ela se deu através da Lei 13.467 de 2017, porque não existe várias reformas trabalhistas. A última reforma trabalhista que nós tivemos foi justamente essa de 2017, que mudou as regras, né, relativas à questão da remuneração, do plano de carreiras, da jornada de trabalho e entre outras. E aí a gente vai ver que as principais alterações foi a jornada de trabalho, o trabalho intermitente, o teletrabalho / home office, né? E o fracionamento do gozo de férias. Então, nós vamos fazer um paralelo de como era antes e de como é hoje, tá? O antes e o depois da reforma trabalhista, tá bom? Então, vamos lá. Aqui nós vamos ter um quadro comparativo das alterações com a reforma trabalhista, que é a lei número 13.467/2017. Uma das alterações foi justamente acerca da jornada de trabalho, né? A jornada ficava limitada a 8 horas antes da reforma, né? Ficava limitada a 8 horas diárias de trabalho, 44 horas semanais e 220 horas semanais. E aí existia um máximo de 2 horas extras por dia. Quando veio a reforma, ela passou a jornada diária, né, ela poderá atingir até 12 horas de trabalho, seguidas por 36 horas posteriores de descanso. A carga horária semanal, que era de 40 horas semanais, né? E a mensal, que era de 220 horas, bem como a quantidade diária de horas extras permitidas, continuam iguais. Então, aqui, quando você vai observar, o que foi que mudou em relação à questão da jornada? Né? A jornada, ela era taxativa, era 8 horas diárias de trabalho. E com a reforma, ela poderá atingir até 12 horas de trabalho. Tá? Aí não houve mudança em relação à carga horária semanal e nem a questão das horas extras, né? Que elas continuam iguais, tá? Aí nós vamos para a parte do descanso, né? Quando se fala de descanso, antes da reforma, antes de 2017, ela era uma jornada acima de 6 horas. Em uma jornada acima de 6 horas, o período de descanso, ou seja, o intervalo da intrajornada, é de no mínimo 1 hora a título de repouso e alimentação.
E aí vem a questão das mulheres, né, que têm o direito de ter, as mulheres que amamentam, elas têm o direito, né, de ter uma hora acrescida, né, que seria 2 horas e meia de descanso, né, durante a jornada de trabalho. Com a reforma, teve essa mudança em relação a quê? A jornada acima de 6 horas, o período de descanso pode ser reduzido desde que não seja inferior a 30 minutos. Ó, já tem aqui, antes da reforma era muito taxativo, tinha que ser de no mínimo 1 hora a título de repouso. Aqui vocês percebem que já tem o termozinho, ó, pode ser reduzido desde que não seja inferior a 30 minutos, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Aí vocês devem estar se perguntando, mas quem é que fiscaliza isso? O sindicato, o seu sindicato. Por isso que eles falam da questão da convenção, dos acordos que são fechados, né, com os sindicatos, com a classe trabalhista, tá? Já com a questão do intervalo para amamentação, os 2 períodos de descanso previstos no artigo 396 da CLT deverão ser definidos em acordo individual entre a mulher e o empregador. Percebam aí que já tem uma diferença, tá? Alguma dúvida, Larissa? Eles têm alguma dúvida em relação a alguma coisa? Não falaram nada não, até agora. Então, estão compreendendo bem. Acho bom? que sim. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a jornada de itinerário. O que isso quer dizer? Anterior à reforma, né, se o local era de difícil acesso, o tempo gasto para deslocamento ele era considerado como tempo de serviço e computado na jornada de trabalho. Com a reforma, o tempo de deslocamento até a empresa, de qualquer forma, não deve ser considerado parte da jornada de trabalho do colaborador, sem nenhuma exceção. Então, aqui percebam aqui que houve uma mudança praticamente radical. Se antes, o meu trajeto, né, eu saía da minha casa, ia para a minha empresa, ele era considerado como um tempo de serviço e era computado dentro da minha jornada. E com a reforma trabalhista, isso deixou de existir, né? O seu tempo, que você se desloca até o seu trabalho, né, de qualquer forma, ele não é considerado como parte da jornada de trabalho. Um outro direito, né? Aí, assim, gente, é bom que se diga, não é que não for. Os direitos, eles permanecem, mas houve alterações que alguma parte, né, dos trabalhadores se sentiram prejudicados, né? Mas, por exemplo, não acabaram com férias, não acabaram com a questão do 13º, né? Do terço de férias. Então, assim, houve alterações, é diferente. Então, as alterações, elas podem, de alguma forma, terem tirado parte dos seus direitos, mas ele continua, né? Não permanece da mesma forma. Então, um ponto que a gente tem que ver é a questão do direito a férias. Todo e qualquer trabalhador ele tem direito a 30 dias de férias, certo? Que eles podem ser divididos em no máximo 2 períodos, desde que um não seja inferior a 10 dias. E isso antes da reforma, tá? E aí a questão do terço, né, do período total, poderia ser pago em forma de abono pecuniário. Quando veio a reforma, acharam por bem o quê? As férias podem ser divididas em até 3 períodos, com concordância do empregado, não podendo ser inferior a 5 dias. E um deles deve ser de, no mínimo, 14 dias corridos. Está lá no artigo 134, inciso 1º da CLT, parágrafo 1º da CLT, tá? Então, fica proibido o início das férias 2 dias antes de feriados ou dia de descanso semanal remunerado. Então, se a sua folga é no sábado, as suas férias elas não podem começar no sábado. Ali você está dentro do seu descanso remunerado,
E aí, Alessandra, pois não. desculpa, é que a Amanda perguntou aqui se as férias agora são após 1 ano e 10 meses, é isso? A empresa, quando você é contratada, a partir de 1 ano e 8 meses, se eu não me engano, você já, dentro de 1 ano, você já tem direito de usufruir as suas férias, certo? Mas ele tem um tempo que leva para a questão do pagamento do terço de férias, tá certo? Aí aqui a Jamile também perguntou, você está trabalhando por 6 horas, a empresa lhe dá um intervalo de almoço, mas tem a opção de não dar VR, sendo avulso? O VR é o Vale Refeição, Isso. né? Deve ser, né? VR E deve ser o Vale Refeição. Eu não entendi a pergunta. eu também não entendi. Tem como explicar melhor? Deixa eu ver aqui. Foi a Jamile que fez? Eu não estou conseguindo visualizar as mensagens no chat. Quer dizer, sumiram todas. Diz Ela aí, tá, ela tá diz falando assim, aí. você está trabalhando por 6 horas, a empresa lhe dá um intervalo de almoço, mas não tem a opção de te dar um vale-refeição. É porque, assim, o Vale Refeição, ele é instituído por lei, né? Toda e qualquer empresa, ela sempre tem que dar o Vale Alimentação, né? Que é o Vale Refeição, né? E o Vale Transporte, para que o trabalhador ele possa se deslocar. E aí, no caso, é como se fosse um horário corrido, é o que eu estou entendendo. Tipo, eu vou dar que às 6 horas, ela vai entrar aqui, e aqui eu não vou dar o vale-refeição, porque vai entrar no horário que ela já vai embora. É isso que eu estou entendendo. É isso? É isso Mas, mesmo? por exemplo, lá na empresa em que eu trabalho, o estagiário, ele recebe um valor menor, não é o valor integral, não é o mesmo valor daquele CLT que passa 8 horas na empresa. O estagiário tem 6 e tem um valor simbólico, simbólico assim, É porque o não um valor total. estagiário, ele não é regido pela lei trabalhista, ele tem uma lei Isso. própria. E ele não fica as 8 horas que dá o direito ao horário e intervalo Ao para o horário de almoço. alimentação, né? Sim, que Então é são porque 6 possa ser horas. isso, né? E o estagiário, ele é uma lei específica, ela não é ele não é regido pela lei trabalhista. Ah, ela tá falando que é porque tem uma amiga dela que trabalhava por 6 horas, mas não dava vale-alimentação. Ela saía 1 hora da tarde. É bem provável que seja por isso, como ela já algumas empresas, né, ela não cumpria as 8 horas, cumpria só as 6, e em seguida já ia embora, né? E aí tirava esse direito dela receber o vale-refeição. Teve uma pergunta aí que eu não sei se foi muito rápida, né? Pode fazer cirurgia durante as férias. É isso, Larissa? Larissa, eu estou perdendo aqui as mensagens. É porque são todas também, eu também perdi, peraí. Antes teve uma pergunta do Aru, que é, pode ser demitido no dia da sua folga? Se pode ser demitido no dia da folga? Como assim? É. Eu acho que a pessoa folgou, né? E aí foi demitida. É isso? Os casos que eu conheço, né, de não poder, né, que eu tenho conhecimento, que eu já vi na lei, a questão é de quando você está, por exemplo, de licença gestante. Né? A mulher ela não pode ser demitida, porque ela tem o direito dela assegurado até o 5º mês, né? Até o 5º mês, desde a confirmação da gestação até o 5º mês, ela não pode ser demitida. Aí o fato de que no dia que foi demitida era o dia que estava de folga, só pode ter sido coincidência, né? Então, assim, eu não vejo nenhum impedimento ilegal, né? Legal em relação a isso. Pronto, eu achei a pergunta agora da demissão. Eu posso pedir as contas da empresa no período de férias ou somente quando voltar de férias?
tem sempre que ver a questão do terço, do pagamento do terço de férias, porque tem a questão do aviso prévio, né? Se você vai ou não trabalhar aquele período, certo? Que aí, no caso, ela está pedindo para sair, e aí o que acontece na maioria das vezes, as pessoas elas costumam fazer acordo com as empresas, né? Ah, você me coloca para fora, exemplo, tá, gente? Você me coloca para fora para que eu possa ter todos os meus direitos por lei assegurado, porque quando você é demitido, você tem direito de receber tudo proporcional, né? Quando você é demitido sem justa causa. Quando você é por justa causa, ou seja, quando é a empresa que está te colocando e ela prova isso, aí vai ser tudo proporcional. E tem algumas coisas que elas não são pagas. Então, se você que está pedindo para sair, e aí você tem que ver se vai fazer o acordo ou não com a empresa para poder receber os seus direitos. Teve outra pergunta aqui, Alessandra, que era... eu recebi a informação de que o Vale Transporte é a partir de 100 metros de distância da empresa. É certa essa afirmação? Aí eu não tenho conhecimento, não. Eu acredito que não seja. Eu acho que tem uma lei que fala sobre. Eu não sei qual é o número da lei, mas tem alguma coisa que diz que a empresa geralmente é obrigada a fornecer o Vale Transporte. Mas depois vamos confirmar porque assim, eu falo para ela, né? Isso. A lei do Vale Transporte, ela é regida por pela Lei 7.418, de 1985, que ela é regulamentada pelo Decreto 95.247, de 87. Ela estabelece o direito dos trabalhadores urbanos ao Vale Transporte para custear o deslocamento para o trabalho e vice-versa, né? Então, assim, quem é que tem direito, né? Que recebe transporte próprio da empresa que cubra todo o percurso e que mora a uma distância que não necessita de uso do transporte coletivo, tá? Então, assim, quem paga, geralmente as pessoas pensam que é uma contrapartida. Quem paga o vale transporte, o empregador, ele antecipa o valor que é necessário, mas ele é descontado 6% de seu salário, tá? Então, assim, muitas vezes é até opcional, se ele vai ou não querer o vale transporte, porque é descontado 6% do salário do empregado, né? Que aí esse 6% ele é justamente para cobrir a parte dos custos, tá bom? Deixa eu voltar aqui para o slide, tem mais alguma? Deixa eu dar uma olhadinha. Pronto. Foi essa, né? E teve uma outra também que era sobre transporte. No caso do funcionário ter transporte próprio, já foi respondida. Né? Que no caso do funcionário ter transporte próprio, a empresa é obrigada a dar algum tipo de vale gasolina. Aí eu acredito que eu já tenha respondido, né? Sim. Já tenha dado essa questão de quando é que é os requisitos, né? Porque, assim, quando você fala em questão de vale transporte, o trabalhador, ele deve declarar por escrito o seu endereço residencial e os meios de transporte que ele utiliza para chegar até a empresa. A empresa ela não é obrigada a fornecer vale transporte em dinheiro, certo? Mas sim nas formas de crédito eletrônico, ou seja, no cartão, né? Antigamente era num papelzinho, mas hoje tudo é eletrônico. Então, vamos dar continuidade aqui, tá? Senão, é um tema bom que traz muitas dúvidas. Então, as férias, elas podem ser divididas em até 3 períodos. Você pode fracionar, né? 15, 15, 10, 20, ou então 3 períodos de 10. E aí é um direito seu, quando você está de férias, você receber o terço de férias, que é um terço de férias a mais no seu salário, tá? Vamos falar da contribuição sindical. Antes da reforma, era obrigatório o desconto equivalente a um dia do salário do empregado no mês de março de cada ano. Com a reforma, ela passou a ser opcional, ou seja, ela deixou de ser obrigatória, né?
e que só haverá, e mesmo sendo opcional, ela só haveria o desconto de 1 dia de salário se o próprio empregado autorizasse expressamente por escrito, conforme o que diz o artigo 582 da CLT, né, da Constituição, da Lei Trabalhista. Então, aqui houve uma mudança bem radical, né? O que era obrigatório passou a ser opcional. Bem, vamos falar da demissão sem justa causa, certo? Você está trabalhando numa empresa e você foi colocado para fora, a empresa colocou você para fora sem justa causa. O que é que a lei fala sobre isso? Antes, ó, esse quadrinho aqui, esse primeiro é antes, tá? Antes, não havia a possibilidade de acordo, somente a demissão sem justa causa. O empregado tem direito ao pagamento da multa de 40% do saldo do FGTS e ao saque de 100% do FGTS depositado. Se pedir demissão, não teria direito de sacar o FGTS. A empresa deveria conceder um aviso prévio de, no mínimo, 30 dias. E o empregado recebe o seguro-desemprego. Quando veio a reforma, as coisas mudaram. A demissão, né, ela poderá ocorrer, é o que é hoje, tá? A demissão poderá ocorrer de comum acordo entre as partes, foi aquilo que eu já falei. Se você, acontece muito, né, de haver os acordos internos, né, de forma que as pessoas possam ser mais beneficiadas, não saiam tanto no prejuízo. O pagamento da multa de 40% será pela metade, ou seja, 20% do saldo do FGTS. Isso em relação a quê? Ao FGTS. Aqui é um paralelo, ó. Em relação, um é um paralelo do outro, tá? Se antes o empregado ele tinha direito ao pagamento da multa de 40% do FGTS e ao saldo de 100%, e isso na demissão sem justa causa, hoje o pagamento da multa é de 40%, será pela metade, ou seja, somente de 20% do saldo do FGTS. Aqui, se pedir demissão, ele não tinha direito de sacar o FGTS. Aí, hoje, o empregado só poderá sacar 80% do FGTS depositado. A empresa deve conceder um aviso prévio indenizado de, no mínimo, 15 dias. Aqui mudou, era 30 dias e passou a ser 15. O empregado não recebe o seguro-desemprego, né? Isso no caso das demissões sem justa causa. Lembrem-se, tá vendo? Ó, aqui da demissão sem justa causa, tá? Vamos falar agora do trabalho intermitente, né? Então, assim, bem antes, a legislação, ela não previa essa modalidade de trabalho. Então, ela passou mesmo a valer com a reforma trabalhista, né, de 2017, que é justamente o que? A prestação de serviço não continuada, ou seja, de forma esporádica. Estou aqui de boa, você está sendo convocado aqui para trabalhar, e aí você decide se vai ou não, né? Deverá ser convocado. Aí, eu tenho que ser convocado de última hora, Alessandra? Não. O que é que a lei diz? A lei diz que você deverá ser convocado com 3 dias de antecedência pelo empregador, e o empregado terá 1 dia útil para dar ou não o aceite, sendo considerado recusado o silêncio do empregado. O valor da remuneração a ser paga não poderá ser inferior ao salário mínimo ou inferior ao salário mínimo ao salário dos demais empregados da empresa que exerçam a mesma função. Ou seja, não tem essa diferenciação porque ele é do trabalho intermitente. Não é, ele vai ter os mesmos direitos. Ao término do período trabalhado, o pagamento deverá ser feito de forma proporcional à jornada e deverá incluir remuneração de férias, o 13º salário, além do depósito do FGTS o FGTS devido e contribuição para a Previdência Social, o que assegura vocês a terem direito, né, a terem direito a uma licença saúde, caso vocês necessitem algum dia,
uma licença maternidade, uma licença saúde, é a contribuição para a Previdência, tá? Ficar atento a isso. Muitas vezes é descontado e não é repassado. Então, vocês podem ficar acompanhando lá pela carteira digital de vocês, pelo meu INSS, o extrato de contribuição de vocês. E Alessandra, desculpa atrapalhar, é que a Maria Isabelle perguntou aqui se a empresa pode dar férias para mulheres grávidas. E os pais também. Não, se ela... Peraí, como é a pergunta? Ela perguntou se a empresa pode dar férias para mulher grávida. Porque, assim, as férias, ela é um direito, independente da mulher estar grávida ou não. Certo? Então, ela é um direito dela. A questão tem muitas questões também da insalubridade. Então, tem muitos direitos que as mulheres têm quando gestantes, né, além do que ela já possui. Então, o fato dela estar grávida ou não, ela vai ter que ter o tempo ali, ela vai ter o direito às férias. Será que só o fato dela estar grávida, ela não vai ter direito, é isso? Eu acho que foi isso. Mas não é para ser, não. A lei diz que eu tenho direito às férias, independente disso. Eu estou só terminando aqui de tossir, como diz o Matuto. Aí a Jamile pergunta aqui em seguida, né? O trabalho intermitente é como se fosse um trabalhador cobrir a diária e serviço do outro? Isso, exatamente. E aí, a única diferença aqui, ele não tem direito ao seguro-desemprego. Aqui é a parte ruim, né? O trabalho intermitente, a pessoa não vai ter direito ao seguro-desemprego, tá? Deixa eu ver aqui. Pronto. Vamos falar aqui do home office. Veja aí, coloquem aí no chat se vocês já trabalharam em home office. Como foi a experiência de vocês? Só enquanto eu bebo aqui uma águazinha. Só um minutinho, tá, Larissa? Tranquilo. A maioria nunca trabalhou home office. Aqui no chat estão falando. A Maria Isabelle falou que só estudou. Acredito que foi na época da pandemia, né? Que as coisas ficaram em EAD. Eu já estudei, eu já me formei em programação de jogos e já aprendi um idioma, tudo online. Olha que legal, tudo em EAD, tudo à distância, né? Sim, sim. Eu já tenho experiência. Pronto, Larissa. Então... nunca trabalhou em home office. Pronto. A questão do home office, como a Larissa falou aí, ela veio muito na questão da pandemia, né? E aí, isso também, a legislação trabalhista, ela não previa essa modalidade de trabalho. Então, eu acredito que com a pandemia, isso, né, deu um alerta, né, ligou um alerta. E aí, hoje, essa lei, né, do home office, ela é regulamentada, né? Ela é regulamentada, e isso facilita muito a questão da relação entre o empregador e o empregado, né? O que dá direito a ele a ficar em home office, né? O que é vantajoso, o que não é vantajoso para a empresa. Então, hoje, a maioria das empresas, elas aderiram, né, as que podem, né, ficar em home office. Então, assim, o primeiro passo, tendo em vista que não havia isso previsto em lei, a medida provisória é a 1108, que regulamentou as regras para o trabalho em home office, também chamado de trabalho remoto, ou teletrabalho.
Ela foi publicada no Diário Oficial da União em 28 de março de 2022. Ela trata-se de um trabalho realizado pelo empregado fora das dependências da empresa, com a utilização de recursos e instrumentos de tecnologias e comunicação, sem a caracterização de trabalho externo. Nesse formato e de comum acordo, o empregado poderá migrar para o regime presencial e vice-versa, mediante termo de aditivo, suplemento contratual e o período de adaptação de 15 dias. Então, assim, tá lá escrito direitinho como é que deve ser o trabalho home office. E aí, essa medida provisória, ela passou a ser lei, né? Ela, em março, era uma medida provisória, e aí, a partir do dia 2 de setembro de 2022, foi instituída a Lei 14.442/2022, conhecida, inclusive, como Lei do Home Office, tá? Na nova lei, o home office não está mais sujeito ao controle de jornada, retirando a necessidade do pagamento de horas extras, né? Então, é porque isso aqui deve ter dado muita dor de cabeça para as empresas, para a questão das horas extras, né, do pagamento, e aí como é que ele ia ter esse controle se o seu empregado, ele tinha ou não cumprido aquela carga horária, né, se era por produção. Então, aqui, a questão do home office é justamente, para o empregador, é justamente essa, era a questão de como ter o controle de que ele tinha passado do horário dele, porque tudo que fala a respeito de hora extra é aquilo que passa dentro do seu horário regulamentar, daquilo que você é pago, né, para trabalhar, tá? Então, o home office, ele, com a lei, ela trouxe essa questão de não ter mais esse controle de jornada, mas também não obriga mais o empregador a questão do pagamento de horas extras. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Aí, Larissa, eu vou só complementar a questão do FGTS, tá? Quando é que o trabalhador ele pode sacar o FGTS, né? Ele pode sacar em várias situações, né? Quando ele for demitido sem justa causa, né? Ele saca o valor total da conta vinculada e recebe a multa de 40% sobre o saldo do FGTS, né? Que é a que é paga pelo empregador. Também uma outra forma de quando ele recebe é o acordo de demissão, que é consensual, né? Está lá previsto na reforma trabalhista. Ele pode sacar até 80% do saldo. A multa de 20%, e a multa de 20% sobre o saldo em vez de 40%. Aí aqui o que é que vocês percebem? Que há uma diferença, né? Sempre que você vai fazer um acordo, é como se você saísse perdendo, né? Se você for demitido sem justa causa, você recebe a multa de 40%. Quando você faz o acordo, só é 20%, tá? Então, muita atenção na hora de fazer um acordo trabalhista, gente. Deixem registrado, façam tudo direitinho, porque o que vale para a lei é o que está escrito, tá? Não é o que é dito. Tem também direito ao saque do FGTS as pessoas portadoras de doenças graves, como câncer, HIV, né? Do trabalhador ou dos dependentes. A questão do FGTS, a compra da casa própria, né? Que a pessoa pode utilizar o saldo como entrada ou para reduzir, né? O valor das suas parcelas. Em casos de aposentadoria, permanência por 3 anos fora do regime do FGTS, ou seja, sem contrato formal de trabalho por 3 anos ininterruptos. E aí um outro direito também é quando o falecimento do trabalhador, né, que os dependentes legais ou herdeiros, eles podem sacar. E uma outra forma de receber é o encerramento do contrato por prazo determinado, tá bom? E aí, quando eu falei da questão da modalidade saque aniversário, né, que desde 2020 o trabalhador ele pode optar por sacar parte do saldo do seu FGTS anualmente, no mês do seu aniversário. Nesse caso,
abre mão do saque total de demissão, mas ainda recebe a multa de 40%. Eu não sei se é o caso lá da nossa primeira pergunta, né? Teve uma pergunta lá no início, que era justamente se a pessoa não tinha recebido o FGTS. Eu não sei se responde à dúvida da pessoa, certo? Mas aí tem que ver todos esses itenzinhos aqui, tá? Ó, o FGTS, ele não é descontado do salário do trabalhador, ele é uma obrigação exclusiva do empregador. Dou já a palavrinha, deixa eu só terminar aqui o raciocínio. Os depósitos, eles devem ser feitos até o dia 7 de cada mês, e os valores são corrigidos monetariamente pela Caixa Econômica Federal. Pronto, pode falar. Eu acho que foi a Camila que levantou a mão. Pois não, Camila? Pronto, eu acho que lá no início foi a Elaine, né, que estava com essa dúvida, eu acredito que tenha sido esclarecido, mas que se ela ainda estiver com dúvida, ela pode entrar em contato com você, Larissa, e a gente responde a ela, tá bom? No privado. Certo. Aqui, tá? A Camila falou aqui, ela está falando que os slides não estão passando na tela. Não, esse aqui, de fato, eu não estava com ele, com o slide, tá? E aí, mas obrigada. E aí, para a gente terminar, eu acho que todo mundo, ou alguém já ouviu falar no projeto de lei da escala 6x1. Quem já ouviu falar aqui nessa questão do projeto de lei da escala 6x1? Já ouviram falar? Sempre passa. Está tendo aí um movimento, né? Tem uma PEC, né? Da questão da escala 6x1, né? E hoje, como é que acontece? Você trabalha 6 dias e folga 1, né? Então, esse projeto, ele é justamente para isso, para o fim, né? Dessa escala 6x1. Eu vou projetar aqui uma reportagem que fala melhor sobre essa questão, né, de que vocês possam entender o que propõe a PEC do fim da escala 6x1, tá? Só um minutinho. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Dá para ver? Tá, eu vou tentar maximizar uma aqui e ligar o som, tá? É para vocês ouvirem, tá? Dominante das redes sociais desde o último final de semana é a respeito dessa que prevê acabar com a escala 6.1. Eu esclareço aqui que essa PEC já possui 134 assinaturas na Câmara dos Deputados. Ao todo, é preciso a assinatura de ao menos 171 parlamentares para que o assunto possa ser protocolado. O Theo Cury está aqui com a gente e conseguiu algumas apurações para nos explicar também o que a Justiça do Trabalho tem falado sobre esse assunto, Theo. Vamos lá, Estevam. Primeiro vamos falar o que essa proposta prevê, o que ela está querendo mudar com relação ao que de fato existe hoje. Lembrando que ainda não é uma proposta de emenda à Constituição, porque o trâmite dela não teve início ainda lá na Câmara dos Deputados, porque não atingiu o número mínimo de assinaturas necessário para que ela possa, de fato, virar uma proposta de emenda à Constituição. Estevão disse que são 171 assinaturas necessárias para que esse projeto de uma proposta de fato se torne uma proposta. Por enquanto, ela tem 134 assinaturas colhidas e a ideia é que os deputados vão, dependendo da posição deles, assinando esse texto.
E aí, de fato, com 171 assinaturas, ele passa a tramitar lá na Câmara dos Deputados. A gente separou, então, uma tela para mostrar como funciona hoje e como deve funcionar a partir de agora. Hoje, a escala de trabalho que se convencionou é de 6x1. São 6 dias trabalhado com 1 dia de descanso, que normalmente coincide na maioria dos trabalhos formais aqui no país com o domingo. 8 horas diárias de trabalho, limitadas a 44 horas semanais. Quem adota esse tipo de modelo são, por exemplo, setores como de restaurante, mercados, saúde, serviços, empresas de jornalismo também, enfim, uma série de setores se baseiam nessa escala de 6x1, como ela se convencionou chamada. Como que seria com a proposta que pode entrar em tramitação lá na Câmara dos Deputados? Haveria uma redução da carga horária de trabalho, mantido o salário, 4 dias por semana, 3 dias de descanso, 8 horas diárias, limitados a 36 horas semanais. A justificativa para que houvesse essa proposta de mudança no funcionamento dessa escala de trabalho hoje: saúde e produtividade. A avaliação de especialistas é que os trabalhadores que seguem esse modelo, grande parte da população segue esse modelo, que esses trabalhadores ficam exaustos ao final dessa escala de trabalho, trabalhando 6 dias e folgando apenas 1. Obviamente, há acordos e convenções trabalhistas que, por exemplo, nesse mesmo esquema, prevêem o sábado e o domingo de folga, não somente o domingo, apesar de contrato prever 6x1. Mas a questão da saúde mental e saúde física também entram nessa conta, pesam para a justificativa de esse projeto de proposta de emenda à Constituição ser apresentado. Um outro ponto é que alguns especialistas afirmam que a produtividade aumenta com um tempo menor de trabalho previsto ao longo da semana. Muitos modelos de 4 dias de trabalho na semana usam como argumento, principalmente em países da Europa que já adotam esse modelo, que uma semana mais curta de trabalho é mais produtiva, que com menos dias na semana o trabalhador entrega mais, levando em consideração o tempo que ele tem. Obviamente, isso está aberto para discussão. Há, por exemplo, pessoas que criticam, setores que criticam, empregadores e confederações, associações e entidades que criticam essa redução. Acho que isso pode prejudicar justamente a produtividade dos trabalhadores e dos empregados. Isso, obviamente, será muito discutido mais adiante, quando de fato, e se de fato, essa proposta de emenda à Constituição conseguir alcançar as 171 assinaturas necessárias. Estevão. Bom, Theo, você nos explicou então como que está formado este projeto que foi apresentado pela deputada Érica Hilton aqui de São Paulo. E eu sei que você fez uma apuração muito bacana aí para entender como que os órgãos oficiais, no caso a Justiça do Trabalho, está enxergando essa proposta na prática. Vamos lá, conversando não só com integrantes da Justiça do Trabalho, conversando também com integrantes do Ministério Público do Trabalho, inclusive o Ministério Público do Trabalho muito fechado, não quer comentar oficialmente nada com relação a esse assunto, está concentrando tudo no Procurador-Geral do Trabalho, porque enquanto não há uma proposta de emenda à Constituição em tramitação, na avaliação deles não há o que se comentar. Mas conversando com fontes que atuam tanto no Ministério Público do Trabalho quanto na Justiça do Trabalho, a avaliação é a de que, historicamente, tradicionalmente, é possível reduzir a jornada de trabalho, e isso vem sendo aceito em diversos casos na Justiça do Trabalho, nas mais diversas esferas aqui no Brasil, desde que não haja uma redução salarial. Ou seja, pode-se reduzir a quantidade de horas trabalhada na semana, desde que o salário permaneça o mesmo, desde que não haja uma alteração no salário. Muitas dessas mudanças acontecem justamente por acordos entre a empresa e o funcionário e pelas convenções trabalhistas. Então,
a avaliação das fontes com as quais eu conversei ontem ao longo do dia é de que isso já vem sendo aceito, ou seja, uma sinalização do impacto que poderia ter essa proposta uma vez aprovada na Câmara dos Deputados, depois no Senado Federal e uma vez promulgada essa emenda à Constituição. Também não há questionamentos na Justiça do Trabalho hoje, muitos questionamentos com relação ao 6x1. Me ponderaram essa informação também, que para além de haver a possibilidade que vem sendo aceita na Justiça por diversas empresas, por diversas companhias, de redução da carga horária com a manutenção do salário, a despeito disso, não há um questionamento grande, em grande quantidade na Justiça do Trabalho com relação à escala atual, de 6 dias trabalhados para 1 dia de descanso. Mas, obviamente, tudo isso será discutido uma vez e se essa proposta, de fato, começar a tramitar. Por que eu digo isso? Porque uma vez que ela entrar em tramitação na Câmara dos Deputados, se isso de fato acontecer, chegando a esse número mínimo de 171 votos, muitas discussões vão acontecer, audiências públicas, o próprio Ministério Público do Trabalho será chamado a se manifestar, entidades, associações e também juízes da Justiça do Trabalho. Bem, pessoal, e aí, vocês acreditam que isso vai dar certo, que isso vai sair do papel? No papel já está, né? Se vai sair do papel, o que vocês acham? O que vocês me dizem aí? Nunca saia do papel. Como é? Tomara Então, que nunca saia do papel. Não, mas é uma boa. Tu não entende que é uma boa, não, para o trabalhador, a redução da carga horária sem a redução do salário? Pois não, Juan. Eu acredito que provavelmente não saia do papel, porque tem muitas questões a serem discutidas, como, por exemplo, também a relação dos setores de comércio e saúde, né? Porque geralmente são lugares que demandam muita gente, geralmente tem muito peso psicológico. Então, eu acho que seria mais difícil nessas áreas, mas provavelmente nas outras, talvez não. Eu acredito que deveria ter um consenso entre o empregador e o empregado sobre a questão da carga horária, né? Mas eu acho que não vai sair do papel justamente por isso, que vão ter muita... Porque assim, quando você fala do empregador, né, que vai reduzir, né, porque assim, à medida que reduz a carga horária dos demais, ele vai precisar contratar mais gente, né? Isso. A mão de obra, ela vai precisar aumentar, né, a contratação da mão de obra. Obrigada, sim. Juan. Acho que a Andresa e depois o Cris. A Elaine também, pode falar. Você já me contemplou um pouco com a sua fala, né, quando você disse que para reduzir a carga horária, a gente vai ter que ter uma contratação maior. Então, eu acredito que não saia do papel, justamente pelo fato de que vai ser um gasto a mais para o empresário. Por exemplo, uma empresa que não é tão grande, ou até mesmo as tão grandes como as multinacionais que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, vão ter que dobrar o quantitativo de empregados. E a gente sabe que um empregado, ele custa, não é um salário mínimo, ele custa o dobro do salário mínimo para a indústria. Então, fica 2 vezes o salário, e com certeza eles não vão querer aumentar milhões, as indústrias grandes, no orçamento deles, sendo que poderia ficar como lucro. Vão ser os primeiros que também vão se manifestar. É verdade, Andresa. Obrigada. E aí, precisa, né, de 308 votos, né, na Câmara dos Deputados, né? Então, é preciso também que os governantes, eles atentem e vejam quais são os benefícios, né, para a classe trabalhadora. Pois não, Cris? Não, eu vejo assim, vai ser aceito, com certeza, com muita resistência, né? A maioria de quem está lá no comando são empresários, então eles sempre vão decidir situações olhando para eles. Mas
Se a população, de um modo geral, vier com a maior exigência, tiver uma conscientização de classe melhor, com certeza dá certo. Agora, quando a colega anterior falou das multinacionais, só tem que lembrar que muitas das multinacionais que estão aqui no Brasil são de fora, que já trabalham com essa ideia. Só que o que é que acontece? Quando vem para o Brasil, e aí a gente tem vários países entrando nessa situação da mão de obra barata, e aí é onde a gente precisa se impor, né? Dizer assim, não, peraí, eu estudei, eu estou fazendo. É difícil? Com certeza. Principalmente para quem está desempregado, que precisa se submeter. Mas eu ainda sou adepta à conscientização de classe. Eu acho que se você ficar sempre parado com aquela mesmice, dizendo assim, nada vai dar certo, eu sou abaixo de fulano, que é o empresário, eles precisam muito mais do trabalhador do que se você pensar bem, do que do trabalhador deles. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência. E em relação a essas empresas maiores, pode observar. Se você for atrás, Europa, Ásia, eu vou até colocar a África, vou botar os continentes também em desenvolvimento, como o caso do Brasil. Eles já estão trabalhando, algumas já estão trabalhando dessa maneira, por imposição. Então, a gente precisa ter essa mente aberta, saber escolher corretamente quem nos representa, porque se você coloca lá um representante que é empresário, provavelmente ele não vai batalhar para você. Então, assim, é mais a conscientização, sem dúvida nenhuma, mas eu acredito sim que com muita resistência a gente consiga. Talvez não agora, mas lá para 2027, 2028, quem sabe 2030, esteja todo mundo nessa situação do 6 por 1, né? Porque assim, obrigada, tá, Cris, pela sua contribuição, né? São 513 deputadas e deputados, né, gente? E aí, tem que ter o equivalente a 3/5 dos membros, ou seja, os 308 votos. Passou na Câmara dos Deputados, ele vai para o Senado, né? Aí, lá no Senado Federal, ele tem que ter 49 votos, né? Favoráveis dos 81 senadores, né? Que também equivale a 3/5 dos membros. Pois não, Elaine? Assim, eu, em primeiro lugar, respeito a opinião de cada um, né, que optou e tudo. Eu também, né, não só concordo com a Cris, mas também concordo com os outros aí que falaram positivo. Eu digo no sentido porque o tempo que eu estudei também radiologia, né, e aí, o que acontece? A pessoa que trabalha com radiologia em si, não importa se é o auxiliar ou se é o técnico, ele sempre vai trabalhar em carga horária de segunda a sexta, sem falta. Mas por quê? Já por conta do perigo da radiação. Né? Eu não sei se teve alguém que já estudou um pouco, né? Ou se já viu um pouco mais dessa área, mas a pessoa também trabalha no RH, né, no setor administrativo, né, em determinados setores específicos, também trabalha de segunda a sexta, sempre foi assim. O caso de outros locais de ser de segunda a sábado, até mesmo pegar o domingo, né, eu acredito que sim, possa ser que um dia, né, essas empresas, né, de maior porte, né, possam acreditar que a gente sim pode ter a oportunidade também de trabalhar somente de segunda a sexta, que no caso não é só pensando neles próprios, mas é pensando mais para o trabalhador em si, entendeu? Entendi. Obrigada, Elaine, pela sua contribuição. Pois não, Camila? Pronto, agora eu estou de microfone de novo. Olha, que bom. Pode falar, Camila. É só aqui, né, a minha opinião sobre a escala 6 por 1. Eu acredito que quando para o trabalhador também se torna um pouco mais flexível, a qualidade do trabalho, ela na produção, ela também faz uma diferença muito grande, né? Era só essa pequena opinião mesmo, para que a gente entenda que eu acredito que quando o trabalhador também tem um pouco mais de flexibilidade nos horários, ele produz melhor e trabalha melhor. Sim,
Sim, com certeza. Muito obrigada pela sua contribuição. Pessoal, esse é um assunto bem, né? Ele é bem Larissa, diverso, né? deixa eu só Oi, abrir um Cris. parênteses, bem rapidinho. Pois Existe um não. estudo, um artigo, eu não lembro o nome agora, mas é estudos mesmo que eu faço por causa da psicologia, né? Que os Certo. trabalhadores, eles ficam muito mais satisfeitos pelo seu bem-estar, pelo seu cuidado, que ele perceba que a empresa cuida dele, do que propriamente a questão financeira. Eu achei até, eu fiquei assim, nossa, será? Mas sabia, gente? Às vezes a questão financeira, lógico, impacta bastante, né? Se você puder trabalhar e ganhar e ser valorizado, é show. Mas se você está num ambiente salubre, isso aí te valoriza, você já sai feliz para trabalhar, né? Que aí é isso que as empresas precisam visualizar. Então, as mudanças que vão fazendo, né? O acolhimento, uma boa equipe de RH, o pessoal que trabalha diretamente. Eu sei que é difícil, eu não sou dessa área, mas eu estou estudando essa área e sei o quanto é difícil a mudança. Mas o trabalhador, ele está muito mais voltado para a ideia de assim, puxa, eu sou cuidado aonde eu trabalho do que propriamente a questão financeira. É só uma opinião e sim, um pouco do estudo, Mas né? realmente, Cris, você tem razão quando você fala da questão da saúde mental, né? Da questão da valorização dos profissionais da empresa, né? Que você pode valorizar financeiramente, que isso é muito bom, e você também pode valorizar com programas e projetos que tragam para o trabalhador a questão da saúde mental, né? Porque nós temos muitos milhares, né? Se a gente for trazer aqui números, né? A gente tem vários milhares de pessoas que adoecem, né? Com vários tipos de síndromes no trabalho e que tem empresas que não dão o devido, eu não diria valor, né, a devida atenção, né, que é um problema mundial, essa questão da saúde mental. Pois não, Elaine? Eu esqueci aqui de desligar o microfone. Ah, tudo bem, sem problemas. Bem, pessoal, minha fala termina aqui, né, é um assunto bem extenso, mas e bom, né, de se falar, principalmente quando a gente fala dos nossos direitos. E aí, quem ainda não foi lá na plataforma, no curso, né, clicou lá no fórum, é importante que você vá lá, porque esse vai ser a atividade, né, eu combinei com a Larissa de nós iniciarmos antes lá no fórum, para poder dar tempo, né, às vezes você não ia poder participar da aula de hoje, então você já ia interagindo lá no fórum, né, se vocês têm alguma dúvida, podem também deixar a dúvida de vocês lá no fórum, que a Larissa ou eu, a gente vai lá e responde, tá bom? Muito obrigada. Larissa, é com você. Muito obrigada, Alessandra. Eu vou mandar aqui para vocês o link com a nossa frequência, certo? Vou fixar aqui no nosso chat, certo? E eu queria agradecer vocês pela participação, a Alessandra pelo conhecimento dela passado para nós, né, para vocês. E queria também passar os últimos informes novamente, falando sobre o prazo de fazer o questionário da UC, certo? Que é até o dia 15/6, certo? E também queria falar que ainda não fez as atividades propostas, né, antes, que é o primeiro exercício de comunicação, um outro exercício que foi O currículo. Pois não? O currículo. O currículo. E o último agora, que foi sobre a questão das atividades complementares, né, das leis trabalhistas, vão lá fazer, que é muito importante também, porque conta ponto de participação, certo? E também queria pedir para quem está assistindo depois a nossa aula pelo YouTube, que deixe um comentário para eu visualizar e deixar lá, certo? Pois não, Cris?
Ô, Larissa, me tira só uma dúvida. Eu li que o currículo não necessariamente precisa ser um montado lá na plataforma de vocês. Se eu tivesse o meu, eu podia te mandar, é isso mesmo? Isso. Se você já tiver um pronto, pode me enviar pelo e-mail. Pronto, ok. Obrigada. É isso. Por nada. Alguém tem mais alguma dúvida? Larissa, alguém falou aqui no chat que não conseguiu abrir a frequência. Não sei se mais alguém está com esse problema. Deixa eu dar uma olhada. Tá bom. Todo mundo conseguiu acessar ou só foi uma pessoa mesmo? Não, eu também não consegui. Deixa eu compartilhar aqui novamente. Então, vou compartilhar novamente aqui. E qualquer coisa, se vocês não conseguirem mesmo, me mandem a turma de vocês e o nome completo, certo? Que é o do Baixa lá. Maria, eu não sei qual é essa turma direito, porque eu tenho 4 turmas juntos, certo? Aqui na nossa aula. Eu tenho a turma 0131, 0142, 0144 e 0143. Mas eu vou espelhar aqui para você para te mostrar como é que olha o número da turma, certo? O número da turma é sempre esse último, ó, que fica. Pode ser uma dessas 4 turmas. Pois é isso, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada, Alessandra. E por hoje nós ficamos por aqui. Qualquer coisa, pode me mandar mensagem tanto pela plataforma quanto pelo WhatsApp, certo? Qualquer dúvida. Eu que agradeço, Larissa. Obrigada. E tenham uma boa noite e uma boa semana.